Umidade dos agregados. A umidade é a relação entre a massa de água no agregado e sua massa seca, expressa em porcentagem. Nós temos os métodos de secagem estufa, Francis de Chapman, que determina a umidade superficial, o SPID e o método da frigideira. Para o agregado graúdo, só é permitido o método de secagem estufa. Para o método da secagem estufa, primeiramente pesamos a amostra úmida e em seguida levamos esse material para a estufa a 105 graus durante 24 horas. Após esse tempo, pesamos a amostra seca e calculamos a diferença da massa. O método da frigideira é semelhante ao da estufa. A diferença é que o ensaio é feito mais rápido, mas não tem a mesma precisão que a estufa. Não existe uma massa mínima para o ensaio, mas devemos conhecer a massa inicial. Colocamos a amostra no recipiente e em seguida colocamos álcool. Misturamos os dois e acendemos o fogo. Podemos usar também uma frigideira com um fogareiro. Vamos misturar essa amostra até o fogo apagar. É possível notar que a areia começa a ter uma aparência mais seca. Colocamos mais álcool, misturamos e acendemos o fogo novamente. Fazemos esse processo até a areia não ter mais variação na sua massa, ou seja, até a constância de massa. Quando o fogo apagar, podemos pesar a amostra e anotar essa primeira medida. No final do processo, pesamos a amostra seca e calculamos a diferença da massa. A umidade superficial é a água que fica na superfície dos grãos, expressa em porcentagem da massa de água em relação à massa do material seco. O ensaio é semelhante ao da massa específica. A diferença é que nesse ensaio o agregado vai estar úmido. Adicionamos água até a marca de 200 ml e colocamos 500 gramas do material devagar para não entupir o frasco. No final do processo, agitamos o frasco até sair as bolhas, deixamos em repouso e fazemos a leitura do frasco. Colocamos o valor obtido na fórmula junto com o valor obtido no ensaio de massa específica. O resultado é a média de duas determinações, sendo que elas não podem variar mais do que 0,5%. O SPID é o método usado em campo e não é tão preciso, pois a massa inicial do ensaio já é determinada a partir da umidade estimada.
Ou seja, você vai pegar uma amostra com umidade desconhecida e vai dizer um valor aproximado da umidade que talvez ela tenha. O kit do Speed possui esse recipiente que é hermeticamente fechado por essa tampa que tem um manômetro para fazer a leitura da pressão que vai ser gerada pelo o carbureto de cálcio. Por ser um método usado em campo, vamos determinar a massa como se estivesse apenas com o kit do Speed. E é essa balança que usamos para determinar a massa do ensaio. Temos ainda a ampola de carbureto de cálcio. Esse carbureto vai reagir com a água livre da nossa amostra e vai gerar uma pressão dentro do recipiente. Usamos as duas esferas de aço para poder quebrar a ampola e o material ficar livre para poder reagir com a umidade da amostra. Supondo que essa amostra então tenha 5% de umidade, a massa da amostra deve ser de 20 gramas. Pesamos a amostra e colocamos dentro do equipamento. Depois, colocamos as duas esferas de aço e a ampola de carbureto de cálcio. Fechamos e agitamos o aparelho até quebrar a ampola. O carbureto de cálcio vai reagir com a água livre da amostra e vai gerar uma pressão dentro do recipiente, fazendo com que o ponteiro do manômetro suba. Agitamos o frasco até que a pressão estabilize, efetuamos a leitura e verificamos o valor de H1 na tabela de aferição do equipamento, de acordo com a massa usada para o ensaio. Se a leitura for menor que 0,2 ou maior que 1,5, repetimos o processo com a massa da amostra imediatamente superior ou inferior, respectivamente. Umidade é determinada através da fórmula, onde H1 é o valor obtido através da tabela do equipamento e H é a umidade da amostra. Dúvidas, vocês podem estar mandando para o meu e-mail.